Olá, meus amores. Continuando o nosso assunto a respeito da caridade, tá? Eu estava falando no vídeo anterior a respeito dos tipos de pessoas que são assistidas, certo? Então, eu falei do vampiro, do tipo vampiro, que é aquele que só está preparado para receber, ele não está preparado para doar. E nós temos também aquele que é o que gosta de promessa, né? Tipo, não, se Deus me ajudar, aí eu vou e ajudo, tá? E os dois tipos são bem complicados, porque se você ajuda para aquela pessoa, muitas vezes não vai ser suficiente, e se você não ajuda, você vai sair de ruim na história. Deus, e não tem aquelas pessoas que são gratas? Tem demais as pessoas que são gratas, que é uma coisa assim, interessante dentro desse universo da caridade, que quando a gente passa muito tempo trabalhando dentro dessa caridade, a gente começa a perceber esses perfis, não só de quem está recebendo, mas principalmente o objetivo desse vídeo é fazer com que você possa saber qual é o seu perfil de caridade, qual é o perfil que você mais gosta, tá? Dentro da minha caminhada espírita, tá? Um dia desse eu vim descobrir, eu não tenho tino para caridade consoladora, tá? Minha vocação é com a caridade esclarecedora. Meu negócio é esclarecer, é te orientar, é fazer você abrir a sua mente. Então, tal que é uma das coisas que eu escuto bastante dentro dessa minha caminhada espírita, é exatamente as pessoas dizerem, Neuza, antes eu tinha entendimento X, depois que eu assisti uma palestra sua, depois que eu conversei com você, hoje eu tenho um entendimento diferente. Ou seja, eu consegui tocar aquela pessoa de tal forma que ela conseguiu enxergar dentro dela ou ao redor dela uma questão que é consciencial, tá? Consegui despertar alguma parte de consciência nela. E, Neuza, é fácil ou tipo, e tu não faz a caridade consoladora? Faço sim. Como disse, o ideal é a gente fazer os dois. Eu faço o tempo inteiro? Jamais. Não faço o tempo inteiro. Porque minha condição ainda ainda é bastante imatura dentro desse processo de caridade, né? O ideal seria fazermos que nem esses grandes nomes, né? Tipo o exemplo que a gente tem, por exemplo, de Chico, de Divaldo, tá? E de tantas outras pessoas que são incríveis no seu processo, do seu processo de ajuda ao próximo, tá? E quem dera se eu tivesse essa maturidade, mas eu não tenho. Mas dentro das minhas possibilidades, eu me encontro mais com a mediunidade, com a caridade esclarecedora, tá? Gosto de falar, gosto de dizer, segue por aqui que talvez para ti fique mais fácil, tá? Então, já eu conheço pessoas que também que já têm a mediunidade consoladora mais aflorada. São pessoas que fazem grandes movimentos, tá? Que conseguem juntar uma turma e fazer essa caridade, doar alimento, doar produtos de higiene, conseguem, sabe, movimentar essa questão assistencial muito, 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 muito forte. Então a gente precisa saber também qual é esse tipo de caridade que a gente, dentro da nossa encarnação, tá? A gente está precisando mais desenvolver. E aí nós temos as pessoas que são super gratas, que elas agradecem, que elas são tocadas tanto com a caridade consoladora, como também com a caridade esclarecedora. E aí, por isso que é importante que nós que somos tarefeiros, tá? Nós que estamos tentando conseguir uma vaga, tá? Na vinha do Senhor, a gente precisa ter essa conscientização, tá? E a gente precisa se perguntar qual é o tipo de caridade que eu mais tenho afinidade, que eu mais gosto de fazer, que eu mais me interesso, que eu mais quero fazer e quanto mais faço, mais me dá vontade de fazer, tá? Então, primeira pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos: eu sou do tipo que eu só recebo ou eu também sei doar? Você sabe doar ou você só sabe receber? Fica aí essa primeira pergunta chave, tá? Analise o seu comportamento, tá?
como é que você se comporta com as outras pessoas, tá? Quando elas te dão aquilo que você necessita e quando elas não te dão aquilo que você necessita, quando elas não te dão. Ou quando você ajuda, quando você está no meio de pessoas, você gosta mais de ser servido ou de servir? Tá? Porque aí, você respondendo essa primeira pergunta, você já começa a ter uma noção que tipo de caridade você gosta, não é nem tipo de caridade, mas que tipo de pessoa, de tarefeiro você é. A segunda pergunta é: meu nível de consolação, como é que tá? Tá bom? Tá precisando melhorar? Tá péssimo? E meu nível de esclarecimento, eu tenho um conteúdo para esclarecer? Eu tenho consciência para esclarecer, tá? E a terceira pergunta: eu prefiro um grupo que consola ou que esclarece? Eu gosto mais de estar, digamos, nas salas de aula aprendendo, ou eu gosto mais de estar escutando, tá? Então também são comportamentos, tá, que podem nos ajudar a gente perceber qual é o tipo de caridade que a gente está inserido dentro do nosso processo de Dharma. Você como espírita, você prefere mais os romances ou você gosta mais dos livros científicos, tá? Porque geralmente quem gosta de romance, e eu não estou generalizando, tá? Existem suas exceções, mas geralmente quem se afiniza com os romances gosta mais de receber, né? Já quem gosta da parte científica, da parte mesmo pesada, né, da doutrina, que é a questão do conteúdo, tá? Filosófico, científico da doutrina, já tem um perfil que se encaixa mais com a questão do esclarecimento, certo? Outra pergunta: minha conduta no dia a dia, ela é de amor, tá? Ou ela é só de dor? Quando as pessoas se aproximam de mim, eu sei dar a elas amor ou eu só sei contar dor? Tenho empatia pelas outras pessoas de verdade? Ou eu seleciono as pessoas que eu vou ter empatia? Não, só aquelas que são especiais eu tenho empatia, tá? Então, minha tarefa é só dentro do grupo que eu participo, eu consigo ser uma tarefeira fora do meu grupo. Por exemplo, eu só sei fazer a caridade dentro do grupo espírita. Será que eu sei fazer a caridade fora do grupo espírita? Será que eu sei fazer a caridade para um irmão que seja de uma outra congregação, que seja de uma outra religião, ou que nem seja de nenhuma religião? Eu faço a caridade só para mim, para minha família, ou eu consigo estender essa caridade lá fora, para outras pessoas que não são do meu círculo familiar? Então, isso são comportamentos e essas são as perguntas básicas, tá? Que a gente deve fazer para que a gente possa se conhecer nesse processo de desenvolvimento da caridade, tá? E aí, lembrando que para que é que serve a caridade? Além de nos despertar esse amor universal, a caridade ela tem também 3 tipos de situações que nos auxiliam em nosso processo. Primeiro, melhoria íntima. Quando você é uma pessoa que se importa com as outras pessoas e que age, tá? Não adianta só se importar e ficar sentado no sofá, não, tá? Quando você é uma pessoa que age a favor das outras pessoas, que se movimenta a favor das outras pessoas, você está melhorando o seu íntimo, você está melhorando a sua consciência, você está melhorando o seu espírito. Segundo, a caridade, ela também serve para quitação kármica, tá? Muitas vezes existem situações de outras vidas que a gente deixa pendente e que a caridade, ela nos auxilia a gente quitar essas nossas situações, a gente ter um aprendizado mais rápido a respeito das coisas certas a fazer. Tá? E terceiro, é uma aceleração evolutiva. Quanto mais caridade você faz, mais rápido você evolui. Prova disso é que os grandes mestres da humanidade, eles têm um ponto de caridade muito forte e isso os transformou mais ainda do que antes. Então, analise esse seu processo, qual é o tipo de caridade que você se toca, que você se enquadra, que você mais tem afinidade. Tá? E aí, então, parta para responder essas perguntas que eu fiz aqui, né? Qual é o tipo de perfil que você tem aí fora? Porque não adianta você dizer, eu sou da caridade consoladora, mas você não leva um copo d'água para sua mãe. Ah, não, eu sou da caridade esclarecedora, mas você não gosta de ler um livro. Então,
precisa se conhecer para você saber com quem você é e depois para você saber aquilo que você gosta, aquilo que você mais se enquadra, tá bom? Esse era o recado que eu tinha a respeito da caridade, tá? Eu espero que isso te sirva para que você consiga olhar um pouco mais a fundo a respeito do seu papel, não só como espírita, tá? Mas o seu papel como ser humano, o seu papel como uma pessoa que está a caminho da evolução. E já que é para evoluir, vamos tentar fazer bem feito, né, meus queridos? Não é fácil. A tarefa não é fácil de jeito nenhum. E também, se fosse fácil, não teria graça. Mas também não é impossível de ser feita. Muito pelo contrário. As pessoas à nossa frente conseguiram fazer porque tiveram determinação, tiveram conscientização do seu processo e conseguiram desenvolver esse potencial de caridade. E você vai ficar esperando até quando?